Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Vitória, tenho 25 anos. Estou muito feliz de estar servindo aqui com vocês. Ano passado, eu passei um ano fora, não vi o acampamento do ano passado, mas quando eu vi a camisa, eu falei, Jesus, justo no ano que eu não estou, é a camisa mais bonita da história. Mais bonita da história. E eu orei, eu quis aquela camisa, eu lembro que sobrou, o Pedro postou no grupo, eu estou no grupo, só não olho, mas eu estou no grupo. E nesse dia eu olhei, tinha sobrado camisa, eu falei, eu vou comprar, mas como que eu vou comprar, se não vai ter como chegar até aqui? E aí uma galera mandou presente para mim. Mandaram shampoo, mandaram condicionador, hidratante, perfume. A pessoa que mais tinha perfume naquela base era eu. E os irmãos mandaram presentes daqui, mas Deus falou especificamente com uma profeta, cheia de Deus, vocês sabem quem é. E Deus falou bem assim, manda para ela shampoo, condicionador que ela precisa. E foi real, eu precisava, estava acabando o que eu tinha. E aí Deus falou, de tudo que ela ganhar, ela vai gostar de uma coisa, essa camisa. Manda a camisa para ela. Quando eu peguei a camisa, eu abri a camisa, todo mundo que estava no meu quarto não suportava, falava, gente, olha como essa camisa é bonita. Eu vestia a camisa, eu ia para aula, gente, olha como essa camisa é bonita. E pediam a minha camisa, eu falava, não tem como, é da minha igreja, patrimônio aqui. Não tem como, tá tombado, não tem como dar de presente. Então esse ano vocês têm um desafio, porque o padrão da oferta está muito alto. Amém? Nesse mesmo espírito eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 1 João. Primeira João, capítulo 2. Primeira João 2, do 15 ao 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Olha, todo mundo achou, estou orgulhosa de vocês, amém? Vamos ler então. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz bem assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Você pode sentar. E eu queria pedir que você deixasse seu aplicativo da Bíblia aberto e a sua Bíblia também. E depois a gente vai abrir mais um texto. Queria pedir que você curvasse sua cabeça, a gente vai orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse culto. Obrigada porque nós estamos aqui nessa noite. Jesus, eu estou muito feliz de estar servindo esses meninos e meninas. Eu estou muito alegre em Ti. Jesus, eu peço que o Senhor se faça ainda mais presente. Obrigada pelos louvores, obrigada pelas canções, obrigada porque o Senhor está aqui. Eu quero pedir que o Senhor se mova na Tua palavra, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, fale conosco na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, revela a Tua palavra para nós. Te revela nas Escrituras para nós. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês já viram moda? Moda. Em 2010, a maioria de vocês não era nascido, mas eu lembro que teve uma moda de camisetas neon. Amém? Cada ano vem uma moda. Glória a Deus. Vem uma moda de sapato, de tipo de salto. Amém? Todos os anos vem uma moda. Vem uma moda de filme, vem uma moda de série, de novela também. Glória a Jesus. Eu lembro quando La Casa de Papel era uma febre. Os doramas já tiveram o seu boom, estão baixando um pouquinho. Amém? E isso vai exercendo influência sobre nós. Só que as modas, elas passam. Glória a Deus. As modas, elas vão passando. As febres vão passando. As músicas e as canções, elas são lançadas e elas viram hit. Eu lembro de um coreano que foi o mais próximo que a gente chegou da paz mundial. Amém? Eu lembro quando
o YouTube teve que se ajustar para poder contar direito as visualizações do clipe dele. Eu lembro quando aquela Despacito foi lançada, também foi uma febre, glória a Jesus. E as canções vão sendo lançadas e elas explodem da mesma forma que elas explodem, elas também vão desaparecendo. Amém? Alguns artistas a gente vai escutando e depois eles vão sumindo da mídia. Glória a Deus. Porque moda passa. Febre passa. Hoje a gente está falando sobre Farmaura. Vai passar também. Glória a Deus. Farmaura vai passar. Amém? Tudo vai passar. Toda moda, toda febre passa. Glória a Jesus. Mas existem coisas que elas são eternas. Quantos anos você tem agora? Você consegue pensar na tua idade? Amém? Pensa aí na tua idade. Eu tenho 25 anos. Esse ano eu vou fazer 26 anos. Glória a Jesus. E com todo o meu tempo de vida, uma coisa que eu posso calcular é que os anos eles estão sendo rápidos. O tempo ele é implacável. Porque o tempo ele passa. Glória a Jesus. Nós nascemos, nós crescemos, nós vamos ter filhos, nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. Amém? Só que a nossa percepção de tempo passando, ela não é a mesma. Glória a Deus. Quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, o tempo para a gente ele passa um pouquinho mais devagar. Porque o nosso cérebro está em formação. Então 3 dias para uma criança parece eternidade. Só que conforme você vai ficando adulto, e você vai se ocupando, glória a Deus, agora você não é mais uma criança. Quando você vai se tornando adulto, alguns trabalham e estudam. Alguns fazem faculdade e trabalham. E o seu dia ele é completamente consumido. E aí você começa a perceber o quanto que o tempo passa rápido. Amém? 4 anos de faculdade passam muito rápido. Um mestrado passa rápido. O teu ensino médio, talvez agora tu está no 1º ano do ensino médio, mas daqui a pouco tu vai piscar, tu vai estar no 3º ano e tu vai ter que prestar Enem. Glória a Jesus. Então a gente concorda que o tempo é implacável e ele passa muito rápido. Amém? Glória a Jesus. Só que aí, a tua percepção de eternidade e senso de propósito, ela tem que começar a crescer. E ela tem que crescer, ela precisa crescer. Porque se você só vê o tempo passando, sem nenhuma reação ou percepção dele, você vai sendo arrastado e vai ficando para trás. Por exemplo, hoje, a gente estuda sobre aposentadoria. A gente já se programa quando a gente é jovem, para quando a gente tiver 65 anos, a gente se aposentar. Porque a gente já está vendo um monte de idosos que estão precisando se aposentar, contudo não se programaram. Amém? Então o tempo ele é implacável. Nesse exato momento você pode pensar que você tem todo o tempo do mundo. E não, você não tem todo o tempo do mundo. O tempo ele está passando rápido para você. Você está envelhecendo. E logo, logo, pessoas que vocês amam vão falecer. E você também vai falecer. A Bíblia diz que o Senhor ele é um reto juiz. A gente pode escutar discurso de que todos os caminhos levam a Deus. E está certo. Todos os caminhos levam a Deus. Só que todos os caminhos levam a Deus como juiz. Só tem um caminho que me leva a Deus para conhecê-lo como Pai. E é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ao Pai. Mas ao Senhor como juiz, todo olho verá. Todo mundo vai prestar conta diante de Deus. E o tempo, ele está passando para nós. Está passando para mim, e ele está passando para você. Glória a Jesus. E aqui está dizendo, a concupiscência, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, ela vai passar. O mundo vai passar. Mas aquele que obedece e escolhe ao Senhor diariamente, esse permanece para sempre. Porque aí vem um senso daquilo que é eterno. E eu preciso ter senso de eternidade. Glória a Jesus. Bom, eu me acho adulta. Eu acho que posso falar com vocês como adulta, tá bom? Sou adulta, estou falando com vocês. Glória a Deus. Eu já fui adolescente, já fui criança. E hoje eu sou adulta. Amém? Um dia eu estava andando, foi nessa quarta-feira. Eu estava andando em Tomé Açu, eu fui pregar lá.
E quando eu vim fazer faculdade, eu vim morar em Tomé Açu, eu sempre tenho um ritual. Eu gosto de tomar sorvete sozinha. Eu gosto de sair sozinha para tomar café. Eu gosto de sair sozinha para tomar sorvete, porque é um ritual meu. Amém? A consciência da minha individualidade, mas principalmente, é um momento meu com Jesus. Eu falo, Jesus, bota tomar um sorvete hoje. E eu lembro que um dia eu andei naquela mesma rua com sorvete na mão, orando em línguas, falando com Jesus e agradecendo, porque Ele tinha me salvado. Só que naquela quarta-feira eu estava com uma Bíblia, calça e tênis indo pregar, nada de sorvete, isso é frustrante. Não tenho mais aquele mesmo metabolismo, não posso mais me encher de sorvete, glória a Jesus. E eu lembro que quando eu estava indo com a minha Bíblia na mão, eu falei, Deus, a gente está um pouquinho mais sério, nós dois, o Senhor está percebendo isso? Eu não estou mais com aquela empolgação de alguns anos atrás, o Senhor está vendo isso? Algumas coisas mudaram muito, o Senhor está vendo isso? E eu comecei a sentir falta daquela empolgação. Só que aí o Espírito Santo começou a falar comigo no caminho para a igreja. Ele falou bem assim, quando tu era criança, tu me via como criança. Eu aceitei Jesus com 9 anos. Quando tu se tornou adolescente, eu me tornei um pouquinho maior para ti. Tu se tornou jovem, eu fui crescendo para ti. E agora tu é adulta. E como adulta, tu mais séria, tu também me vê mais sério e também me vê maior. Porque a revelação de Cristo, ela também vai acompanhando o nosso tempo. E eu louvo a Deus, eu lhe digo, é um presente poder gastar a juventude com Jesus. Sabe? Calcular isso aqui é passageiro. Irmão, gostar de alguém é passageiro. É normal ter uma paixonite na adolescência. É normal, é comum, é hormônio. Não é o diabo, é hormônio. Glória a Deus. Então é completamente normal. É normal todas essas modas, e sim, nós vamos nos movendo nela. Só que a gente tem que começar a calcular o que tem preço que vai para todo os próximos anos da minha vida. O que vai afetar e alterar os próximos anos da minha vida. Qual escolha vai afetar os próximos anos da minha vida? Porque se eu me mover por moda e ela passar, eu vou sentir o custo disso. O custo disso vai chegar. O custo de só fazer a vontade da minha carne vai chegar. Porque se eu me mover por hormônio agora, adivinha, na minha velhice, esses hormônios vão todos baixarem. E eu vou ter tomado decisões em cima de sentimentos que passam. E geraram custos que vão para toda a minha vida. Vão me paralisando. Vai custando chamado. E vai custando. O propósito de Deus pode não afetar tudo, mas tem um custo. O custo existe. E eu preciso proteger aquilo que Deus entregou para mim. Eu preciso proteger a eternidade que está dentro de mim. Eu preciso proteger o chamado que Deus me entregou. Preste muita atenção. Quando a gente fala sobre propósito, sobre sermos chamados por Deus, sobre Deus nos entregou dons, Deus nos entregou unção, às vezes dentro de nós vem um sentimento de X-Men. Que nós somos jovens muito especiais, com superpoder, que ninguém tem um superpoder igual ao nosso, e nós somos responsáveis de salvar o mundo. Uma pessoa salva o mundo, essa pessoa é Cristo. O protagonista é Ele, não somos nós. Automaticamente, se eu pisar na bola, não vai comprometer a salvação do mundo. Não vai comprometer o projeto glorioso de Deus para a salvação de todas as nações. Só que se eu escolher permanecer em Jesus, eu vou experimentar presentes que a maioria das pessoas não provam. Você consegue entender isso? Eu vou me tornar participante do plano eterno de Deus para mudar a vida de muitas pessoas e não só mais a minha vida. Você pode ter tido uma história difícil. O teu começo pode ter sido difícil. A falta de pai, a falta de mãe, traumas. Só que a algum momento Deus, Ele vai entrando na tua história. E Jesus, Ele é muito mais elevado do que qualquer coisa que você provou nessa terra. Talvez você pode ter visto aquilo que é mais mal. Você pode ter visto a pior parte de um ser humano. Mas você pode conhecer a melhor parte de Jesus. E conhecendo Ele, a tua vida vai mudando para sempre.
Porque Ele vai te dar entendimento do teu para sempre, do teu pós-morte. Não só isso, e te usar para influenciar o pós-morte de outras pessoas. 70 anos passam muito rápido. Glória a Jesus. O tempo, ele está sendo implacável. E nós precisamos responder, não com pressa, mas uma coisinha chamada senso de urgência, senso de propósito, senso de eternidade. E ficar tranquilo quanto a qualquer coisa que tem que passar. Porque Jesus, ele viu a cruz, mas ele viu o que estava depois da cruz. E pela esperança que ele foi proposta, ele suportou vergonha pública. Jesus, ele suportou a cruz para que eu fosse salvo. A maioria das pessoas não entendem o custo da cruz. Mas imagina 3 que eram um só, desde a eternidade. Um deles se separa. Deus, ele abriu mão de Jesus com ele por um tempo. Jesus, ele foi apartado de Deus, sendo um só com Deus, para que eu, através dele, me tornasse um só com Deus de novo. Isso é plano eterno. Nós fomos feitos para Deus, nós fomos feitos um só com Deus. Isso em Adão e Eva, mas quando o pecado ele entra, ele nos separa. O pecado ele é caro. O pecado ele é muito caro. Ele faz separação entre nós e Deus. Ele nos aparta de Deus. Ele esconde o rosto de Deus de nós. Glória a Jesus. Nós merecíamos o inferno e a maioria de nós nem sabe, nem tem consciência disso. Nós já nascemos condenados. Quando nós pecamos, a gente só produz o que é natural nosso. É como quando você vê uma mangueira pequena, pela folha e pelo cheiro da folha, eu sei que é uma mangueira. Eu sei o que é uma árvore de tangerina. Quando ela produz manga, quando uma árvore de tangerina produz tangerina, ela só fez o que é natural dela. Ela produziu o fruto da natureza dela. E isso é o que acontece quando nós pecamos. Nós somos crianças e desde criança nós já somos pecadores. Desde criança nós somos pecadores. E não tem diferença, eu fui criado na igreja ou não. Eu preciso que Jesus venha sobre mim. Porque não é só o fruto, não é só o aparente. Não é só o pecado moral que é pecado. Eu tenho pecado por dentro. Eu tenho pecados na minha mente. Eu sinto ciúme e inveja das pessoas. Eu me comparo, eu julgo. Eu vejo o outro com olho de maldade. Sabe uma coisa que a gente acha bonitinha? É falar para alguém: ei, eu te vi, eu jurava que tu era metido. Mas eu te conheci, eu vi que você era muito legal. A tua primeira impressão não revelou sobre o outro, revelou sobre o padrão de olho que tu tem. Revelou a maldade que os teus olhos têm. Você viu o outro com maldade, e esse é o olhar que todos nós temos. Adão e Eva, quando eles comeram daquele fruto, a primeira coisa que eles se viram nus. Eles nunca tinham tido aqueles olhos, aquele olhar, que queria discernir o bem e o mal. Tudo era pela ótica de Deus. E agora nós estamos correndo, através do Espírito Santo, para de novo ter olhos puros, para de novo ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga, e nos tornar um com Ele através de Jesus. Aquele que era justiça se fez pecado, para que nele eu fosse feita justiça de novo. Quando nós somos chamados justos, é justo por causa de Jesus. Foi uma troca que Ele fez. E é um preço muito alto, e eu preciso ter entendimento desse preço. E agora eu recebi Jesus no meu coração. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele é o Salvador da minha alma. Ele está mudando a minha vida dia após dia. E agora eu vou ter senso de eternidade. Que venham as modas, que venha a concupiscência da carne e dos olhos. Tudo isso passando, eu vou ter entendimento. Isso aqui passa. Isso aqui passa. Isso aqui vai passar. Você está apaixonado, meu lindo? Eu tenho uma notícia para você. É de 3 a 24 meses, mas tu vai ficar limpo disso se tu quiser. Glória a Jesus. Não é uma revelação espiritual, é neurociência. É de 3 a 24 meses, você fica limpo. É só não se expor à pessoa,
é só não stalkear o Instagram dela, é só não ver foto antiga, é só apagar a conversa, é só não ficar rindo demais. Glória a Deus. Minha dica. E minha dica eu conheço, meu irmão, eu já sei. Glória a Jesus, eu tenho 25 anos. Glória a Deus, eu já tenho 25 anos. E sabe, agora parece sofrido, mas você lá na frente, você vai agradecer por fazer algumas entregas. Lá na frente, o teu eu do futuro. A gente não vê muitas essas brincadeiras no Instagram? O que você diria para o teu eu do passado? E talvez se tu pudesse voltar no teu passado, tu diria, te sai dessa menina. Te sai desse rapaz. Isso aí vai só te traumatizar. E adivinha, meu irmão, Deus, Ele manifesta a graça. A concupiscência, a Bíblia diz, ela passa. A paixão, ela passa. Glória a Deus. Hormônio vai passar também. Glória a Jesus. Vai tudo passar, é tudo ciclo. Só que aí tu vai te apoiando no que é permanente, que é aquele que faz a vontade de Deus. Esse permanece para sempre. Glória a Jesus. Esse permanece para sempre. Ó, vou contar um testemunho para vocês de quando eu tinha 14 anos. Muitos anos atrás. Quando eu tinha 14 anos, eu venho de uma comunidade pequena. E lá é muito normal, quando a menina ela chega na adolescência, ela começar a namorar, é natural. Inclusive casar. Eu tive muitas amigas que engravidaram na adolescência. Amém? Quando eu tinha 14 anos, apareceu um rapazinho de 20 e pouco. Hoje a gente pode dizer, pedofilia podia mandar prender. Amém? Apareceu um rapazinho de 20 e pouco. Crente. De Deus, irmão. Muito de Jesus. E aí, eu fui orar. Porque a gente tem uma regra. Amém? Tudo eu pergunto para o Espírito Santo. Deus, eu posso namorar com esta pessoa? E eu já tinha uma mentalidade bem assim. Se os meus pais, eles separaram, quando eu casar, eu não quero separar. Eu quero viver um casamento só. Então eu já tinha esse pensamento. No meu encontro com Deus, eu fiz uma oração. Deus, quando eu for namorar, eu quero namorar só uma vez. E eu quero me casar com o meu primeiro namorado. Eu não quero que o meu coração tenha sido de ninguém. Só vai ser seu e do rapaz que chegar e o Senhor achar que ele presta. Amém? E aí então eu sei que Jesus sonda os segredos do coração. E eu com 14 anos fui orar por este. Não vou chamá-lo de menino, porque ele era um homem. E eu orei por ele e Jesus falou bem assim, ele vai desviar. A vida dele toda vai ser desviar e voltar para a igreja. Jesus começou a me falar isso. Ele vai ficar na igreja, depois ele vai desviar e depois ele vai voltar para a igreja. E depois Jesus falou bem assim, não é ele. E eu não quero que você faça aliança permanente com ninguém dessa geografia. Quando Deus falou isso, já tinha consciência, não podia namorar com ninguém de lá. Acabou a conversa. Foi uma oração. Então, irmão, podia aparecer o Brad Pitt. O rapaz mais bonito da história. Eu já estava debaixo de uma palavra. E aí eu lhe digo, quando eu tinha 16 anos, foi acontecer de novo. Glória a Jesus. Porque quando tu é crente, você é uma pessoa de Deus, irmão. O Espírito Santo, ele brilha em ti, amém? Com 16 anos, eu senti que tinha um menino do grupo de jovens, barra 6 pessoas, amém? Tinha um menino do grupo de jovens. E a gente discerne as coisas, irmão. E um dia na roda do grupo de jovens, foi me dada a palavra. E nessa de foi me dada a palavra, eu abri meu coração. E eu falei uma coisa que Deus tinha falado comigo. E foi matemático. Eu falei, calculando que eu tenho 16 anos. E calculando que um namoro cristão não pode passar de 2. E calculando que eu não vou me casar com 18, eu não vou começar a namorar agora. Acabou com o menino, ele não tinha nem se declarado para mim, irmão. Que frustração. Glória a Deus. E toda vez que eu sentia, eu orava a Deus, se for do Senhor, o Senhor deixa chegar. Senão, o Senhor vai sumir com ele, o Senhor vai fazer ele mudar de cidade. O Senhor vai fazer aparecer uma outra menina de cabelo cacheado para ele. Mas eu não. Glória a Jesus.
Porque eu também tinha orado uma coisa. Eu falei, Jesus, vai ser o seguinte, ó. O tempo que eu tiver de solteiro, eu vou meter o louco na tua presença. Eu vou gastar tudo, eu vou gastar toda a minha juventude, porque você tem energia. Eu com 25 anos, eu já sinto um processo de envelhecimento no meu corpo. Eu não consigo mais 2 vigílias seguidas. Amém? Eu não consigo mais ficar virando noite. E no outro dia eu estou boazinha conversando, o meu cérebro ele começa a consumir meu próprio cérebro. E eu tenho que dormir, eu tenho que apagar. Mas na idade de vocês, gente, eu estou me sentindo tão de Jesus falando isso. Eu me sinto mais idosa, mas na idade de vocês. Eu falei, eu vou queimar todo o cartucho que eu tiver para Jesus. Não vou gastar energia com nada, não vou gastar energia com ninguém. Porque a gente pensa que namorozinho é inocente, gasta energia. Principalmente quando o teu cérebro ele não está formado. Então, meu bem, se algum rapazinho chegou perto de você, ou meu amigo menino, se você se interessou por alguma moça, você não trabalha, você não estuda, você não tem revelação completa de quem é Cristo, e nem noção do chamado que você tem, pelo amor de Deus, irmão, vai para a sala de oração, ora, jejua, amém? Vai pensar numa faculdade, vai pensar em prestar um vestibular. Glória a Jesus. Porque se você casar, você vai sustentar a tua esposa como? Você vai levar ela para a casa da sua mãe? É? E você, minha filha, oh Jesus, pelo amor de Deus. Amém? Minha filha, olha aqui para mim. Presta muita atenção nisso. Um rapaz que não trabalha nem estuda, só tem lábia. Só lábia, irmão. Porque mulher cai pelo ouvir, você sabia disso? Por isso que tem conversa que a gente nem inicia. Outra coisa, neurociência. Você não conversa com ninguém depois das 11. Sabe por quê? Porque quando deu depois das 11 horas, as áreas do nosso cérebro elas começam a desligar. Ou seja, de madrugada a gente tende a ser mais sincero e mais vulnerável. E é assim que a gente se apaixona. Amém? Glória a Deus. É desse jeito que a gente se apaixona. É desse jeito que a gente vai ficando vulnerável. Então começa a cortar a conversa que está passando de 11 da noite. Glória a Jesus. Começa a cortar bom dia. Se o primeiro bom dia que tu dá é para ele, para, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Porque na hora que tiver que cortar a conversa vai ser sofrido. O teu cérebro ele vai sentir. Porque só da mensagem dele cair, a notificação dele caiu, encheu de dopamina. O teu cérebro, tu começa a dar um sorriso para a notificação do telefone. Quando a gente está sorrindo para o celular, irmão, pelo amor de Deus, liga o teu cérebro, está amarrado. Tu vira assim, ó, sai, Satanás. Amém? Se eu ver que eu estou rindo para o telefone, eu falo, está repreendido. Depois das 11 horas, eu posso ter o amigo que eu tiver. Então, meu irmão, boa noite, é nóis. Eu vou ver rios no Instagram, mas eu não respondo mais ninguém. Tá online, o problema é dele. Se falar tá online, não é da tua conta, meu lindo. Eu escutei uma regra que a pastora Vitória disse, eu estou seguindo ela, fica na tua. Amanhã a gente conversa. Amém? Glória a Jesus. Ah, outra dica, não sai para lanchar à noite. Sai para lanchar de dia, que tu vê a feiura com mais clareza. E aí tu vai ser mais consciente, tu vai se sair rápido. Tu está entendendo? Você entendeu isso? Olha aqui para mim. Isso daí tudo passa, irmão. Olha para mim, escuta conselho. Escuta conselho de gente mais velha. Gente, a Bíblia fala lá em Provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há a vitória da guerra. Vitória, tu entendeu? Tu prevalece sobre a tua batalha escutando conselho. Cola em gente mais velha. Eu vou te dar uma dica. Vai atrás da pastora Ana. Escuta ela. Vai atrás do Pedro. Escuta. Gente, a Gisele, ela é sábia. Ela é uma faca afiada, tramontina. Ela é direta. Ela não dá volta. Eu gosto de conversar com ela. Amém? Não busca conselho. É bem assim. Observa o padrão de gente que tu quer ouvir. Observa o padrão de vida que tu quer viver. Eu não escuto conselho de casamento de quem tem casamento ruim. Eu não escuto conselho de vida espiritual de quem é fracassado espiritualmente.
Eu escuto o conselho de quem ora, de quem jejua, de quem tem vida com Deus, de quem fez faculdade, de quem é próspero, de quem é trabalhador, esforçado, de caráter e justo. É desse tipo de gente que eu vou escutando conselho. Porque essa galera aí já passou por coisas que eu estou passando agora. Vai escutar conselho de gente mais velha. Quer uma historinha? Você não vai precisar abrir a Bíblia. Era uma vez um rapazinho chamado Roboão. Ele é filho do homem mais sábio da terra, Salomão. E o reino foi entregue para ele. Glória a Jesus. E aí então, eles formam lá uma assembleia para falar com o rei. Glória a Jesus, tipo sindicato, desse jeito. Então, rei, o teu pai, Salomão, ele colocou sobre nós um peso muito grande de impostos. A gente pagou muito imposto para o teu pai, a gente paga muito caro. Teu pai faleceu e agora é contigo. Tem como tu aliviar o peso de impostos para a gente? E aí então, o Roboão vai falar com os sábios, que também ensinaram o pai dele. Então era gente velha, você está entendendo? Era gente experimentada. E olha só o que eles falam. Olha, se tu aliviar para eles agora, tu vai ter o coração deles. Eles vão confiar em ti. É que nem o prefeito quando faz uma coisa boa para o povo e a gente fala, esse cara, ele é sensacional, vou votar nele na eleição que vem. Era desse jeito. E então falou, faz a vontade do povo que tu vai ter o coração do povo para ti. Ele escutou esse primeiro conselho, só que não agradou ele. O problema de gente ruim de conselho é porque tu vai buscando conselho até alguém falar o que tu quer ouvir. Amém? Primeiro conselho já era para ter parado. Se foi um conselho certeiro, não tem que procurar mais gente. O problema é que a gente vai atrás do conselho que afaga a nossa vontade. E aí ele foi atrás de quê? De mais conselho. Aí ele foi falar com os amigos dele, que foram criados com ele, que não sabia de nada da vida, que não tinham visto guerra, que não tinha problema, nem curió para dar água. Amém? Nada, nenhum problema. Ok, aí eles falam, então, meus amigos, meus besties forever, para sempre. O que vocês me aconselham a fazer? Eles falaram, fala para eles que o teu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi pagar de bonzão. Porque quando a gente acha que sabe de tudo, é assim que a gente age. A gente paga de bonzão. A gente acha que todo mundo está errado e que a gente é o dono da razão. Glória a Deus. E aí ele foi e falou bem assim para o povo. Disse, o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Se o meu pai maltratou vocês com chicote, eu vou maltratar vocês com escorpiões, com chicotes ainda mais pesados. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu 10 tribos. A nação inteira se separou por causa que um rapaz escutou o conselho errado. Teve um custo na vida dele e na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Na vida de muita gente. Então escolha que conselho você vai ouvir. Escolha com quem você vai abrir o teu coração. Você quer casar? Vai atrás de gente casada para conversar. Glória a Deus. Se você já tem noção que namoro, ele é feito para terminar. Namoro é feito para terminar. Ou você casa ou você termina. Se não tem propósito de casamento, você nem começa. Você não começa a namorar por carência. Porque isso tem um custo muito grande, namorar por carência. Porque quando a gente está carente, a gente aceita qualquer tribufu que vem. Amém? Você carente, qualquer coisa que vier, é lucro. E você aceita. E depois que o período da carência passa e deu errado, tu fala, eu sofri por esse Jurandir. Amém? Você fala, eu penei por causa disso, foi por causa disso aqui que eu me apaixonei. Glória a Deus. Porque quando a gente está carente, é o momento que o diabo apresenta. Vê que quando tu está bom, orando, bem, vem. Não aparece, irmão. Glória a Deus. Quando a gente está todo experiência própria aqui, ó. Quando tu está bem, confiante, pronto para casar, não aparece. Glória a Jesus. Mas se tu tiver ruim, frágil, vem. O diabo, ele não é burro não, irmão. Ele sabe preparar muito bem os pratos. Sabe o que você tem que fazer? Estuda. Vem para a igreja. Não só vem para o culto, ora.
Busca conhecer o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer para a tua vida, para você se tornar um homem próspero, uma mulher próspera, para tu ter uma vida diferente dos teus pais. Glória a Jesus. Para tu ser um pai que tu nunca teve, para tu ser uma mãe que tu nunca teve. Não comece uma família você estando quebrado, porque a família que você formar, ela será quebrada também. Se cura, vem para o encontro, ora, lê Bíblia, conhece a vontade de Deus para ti, começa a se sentir amado pelo próprio Deus, completamente preenchido, ao ponto de tudo que for fora dele, você reconhece o cheiro de longe e manda embora. Não negociar relacionamento com Jesus. Não negocia o teu futuro. Não negocia o propósito de Deus para a tua vida. Não negocia. Em nome de Jesus, o teu eu lá do futuro, ele vai te agradecer. Brincadeira, não tem volta no tempo, irmão, mas estou sendo didática, amém? Não tem máquina do tempo. Mas o teu eu do futuro te agradeceria. Tem decisões que às vezes eu tomei que, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria corrigido. Relacionamentos que, se eu pudesse não ter começado, eu não teria começado. Coisas, se eu pudesse, eu teria feito uma escola de missões antes de fazer faculdade. Eu vou fazer uma escola de missões depois de formada. Quando tu terminou teu ensino médio, vou dar uma dica, vai fazer uma escola de missões, é só um ano. É só um ano, é rapidinho. Você vai conhecer de Jesus, mais de Deus. Aquilo que era para acontecer em 5 anos, acontece em 1. Porque a gente amolece mais fácil na pressão. No meio da pressão, é muito processo acelerado. E a tua mente, ela abre para aquilo que Deus tem para ti. Amém? Glória a Jesus. Faz um curso de missões antes de ir para a faculdade. Lá na escola de missões, eu vi uma menina de 17 anos, ela completou 18 anos lá dentro. Eu vi uma menina de 19 anos, que tinha acabado de sair do ensino médio. Ela queria cursar moda, mas ela foi fazer 1 ano de escola de missões. Para ter entendimento, ter clareza do que Deus tinha para a vida dela. Se eu pudesse, eu teria feito escola de missões antes. Com 16 anos eu fiz teologia. E hoje eu sou muito feliz por ter feito teologia com 16 anos. Sabe por quê? Virou a minha mente acerca do que a Bíblia diz. Era um curso para pastor e eu fiz com 16 anos. E hoje eu agradeço por ter feito aquele curso com 16 anos. Amém? Abriu a mente. E eu fui fazendo assim, não vou ser pastora não, eu estou fazendo só pelo conhecimento. Me tornei pastora, eu não fui ordenada aos 18 porque eu achei que era cedo. Eu fui ordenada aos 20 anos de idade. Glória a Jesus. Então tem coisas que a gente pode escolher. A gente tem poder de escolha sobre algumas coisas. Nem tudo, olha para mim, nem tudo é espiritual, nem tudo é o diabo, não. Nem tudo é o diabo que entrou na vida de alguém e fez arruaça, não. O diabo, ele precisa de uma decisão consciente para poder bagunçar com a vida de alguém. Ele precisa de uma decisão consciente. Por favor, quando você sair daqui, faz o teu propósito, fala, eu vou tirar as melhores notas na minha escola. Eu vou ser um dos melhores alunos. Se você nunca repetiu de ano, glória a Deus, amém? Lá em casa tinha uma regra, repetiu de ano apanha. Glória a Jesus. E graças a Deus por essa regra, terminar o ensino médio com 17, 18, 19 anos, no momento certo. Glória a Deus. No momento certo. Foca naquilo que Deus tem para a tua mão agora. Não fica ansioso por namoro se tu é solteiro. Foca no que está na tua mão agora. O que está na tua mão agora? Vitória, é a minha escola. É um curso que eu comecei. É isso que tem na minha mão. Foca nisso. Seja excelente nisso. Termina teu ensino médio com louvor. Escolhe uma faculdade, preste ENEM. Eu lhe digo, a coisa mais sensacional do mundo é passar no vestibular. Tem uma música que fala, alô, 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 papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola para tocar. Pode soltar foguete, pois eu passei no vestibular. Isso é glorioso, irmão. Dá essa alegria para a tua família. Dá essa alegria para a tua mãe, para o teu pai.
Talvez eles nunca se formaram, nunca puderam fazer um curso superior, e eles estão trabalhando para que você tenha essa oportunidade. Então não desperdiça, escolhe bem, aleluia, escolhe bem. Se um dia Deus tiver que pedir teu emprego, entrega um emprego legal, amém? Porque às vezes, deu tudo errado na vida do cara, e ele fala, Deus me chamou para o ministério integral. E não foi não, irmão. Nunca foi excelente com nada, e nunca foi esforçado em nada. Nós precisamos ser esforçados com as coisas, precisamos ser dedicados nas coisas. Deus é digno de filhos inteligentes, Deus é digno de filhos estudiosos, Deus é digno de filhos médicos, Deus é digno de filhos que sejam técnicos de futebol, Deus é digno de advogados, de juízes, de promotores, de delegados, de bons policiais federais. Deus é digno. Então fala assim, Jesus, o que o Senhor quer para a minha vida? Jesus, me ajuda, e eu vou ser fiel naquilo que o Senhor me entregar. Eu vou viver para a tua glória. E aquilo que ameaçar te roubar disso, você rejeita, você recusa, você vai para longe, em nome de Jesus. Porque isso é consciente, é usar a razão. Às vezes a gente nem precisa ser tão espiritual. Às vezes só não ser burro já ajudaria muito. Só ser um pouquinho racional. Glória a Jesus. Só ser um pouquinho racional já ajudaria. Eu conheço amigos que nem eram crentes e fizeram boas decisões só por usar a razão. E às vezes a gente é crente, cheio do Espírito Santo, e o ímpio está tomando decisão melhor do que a gente. Glória a Deus. Estão sendo mais assertivos do que a gente. Nós não, nós temos o Espírito Santo, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, e pode te guiar em toda a verdade, em decisões importantes. De falar, Deus, o que eu faço? Que faculdade eu faço? Jesus, eu continuo nessa roda de amigos, inclusive amigos que alimentam a minha carne, ó. Não fica não. Se eu não consigo influenciá-los, eu não posso ficar perto deles, porque eles vão me puxar para o buraco. Glória a Jesus. Se eu não tenho como evangelizá-los, se eu não tenho como abençoá-los, eu não posso ficar perto, porque eu estou fraco. Eu vou cair no mesmo abismo que eles vão cair, porque eles estão me guiando, não é eu que estou guiando eles. Glória a Jesus. O mundo passa, a tua idade vai passar, assim como passou para mim, amém? Minha adolescência já foi, a tua adolescência já vai, a tua juventude já vai. E às vezes a gente pensa, eu estou velho. Não, você não está velho não. Pode começar uma faculdade, faz um curso técnico, um curso de técnico de enfermagem. Deus é digno disso, de ver você uniformizado, bonito, alegre, também vivendo o teu sonho. Deus é glorificado também quando tu te alegra, vivendo uma vida digna, em nome de Jesus, amém? Deus é digno disso, o Espírito Santo é digno disso. Tudo vai passar, meu bem, o mundo ele vai passar. E agora se eu for entregar uma visão mais de eternidade, porque o que eu falei foi sobre ter uma boa vida, viver uma vida justa, mas agora falando de eternidade, a gente vai piscar e daqui a 80 anos a maioria de nós não estará aqui. Nós vamos estar dormindo no Senhor. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses que no soar da trombeta os mortos em Cristo vão ressuscitar. E a gente vai ver os nossos avós e bisavós que morreram há muito tempo. Todo mundo vai se encontrar aqui na terra. E aí então a gente vai ser arrebatado para um encontro com o Senhor nos ares, é o que a Bíblia diz. Glória a Jesus. A gente vai ser arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares. Vamos flutuar. Vamos ter um corpo glorificado. Aleluia. Isso é eternidade. Então a gente vai viver uma vida digna de Cristo. Tomar decisões dignas do Cristo que nós falamos, que servimos e amamos. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Fui direta demais, né? É importante que a gente seja o mais prático possível. Ouça conselho. Escute seus pais. Os seus pais, eles te amam.
Os seus pais, eles querem o melhor para a sua vida. E eles te amam. Honre-os. Tem uma doutrina maligna sendo disseminada, falando mal dos seus pais. Que eles não querem bem para você. Que eles não ligam para você. Que eles não ligam para o seu sofrimento. Mas eles trabalham dia e noite para que você vista uma boa camisa. Para que você vista um tênis. Para que a sua cama esteja limpa. Para que na sua casa tenha energia. Para que a internet seja paga para você fazer pesquisa no seu telefone. Para que você tenha um bom telefone. E o sentimento de insatisfação contra a vida dele está acabando com o teu emocional, te tornando um jovem infeliz, que não desfruta nem da presença do seu pai, nem da sua mãe. E um dia eles também vão falecer. Em nome de Jesus, honre eles. Quando você for para sua casa hoje, honre eles. Dá um abraço no seu pai e na sua mãe. Eles não sabem abraçar porque eles não foram abraçados. E eles estão fazendo por você o melhor que eles podem. Às vezes o teu pai não teve o pai dele presente. Ele está fazendo o melhor que ele pode. A tua mãe sofreu, apanhou, foi humilhada. E ela está fazendo o melhor que ela pode. Com tudo que ela tem. Olha para eles com graça e celebre isso. E ore pela salvação deles. Em nome de Jesus. Você pode ser o agente de transformação da tua casa. Isso é uma escolha sua. Você pode ser um agente da transformação dos seus pais. Deus, Ele está assumindo a tua vida agora. Coisas aconteceram e te trouxeram até esse ponto. Mas se você falar: Jesus, toma o controle aqui, guia-me em toda a verdade, me diz o que eu escolho, porque pessoas escolheram por mim, decisões de pessoas me afetaram, mas agora a decisão que o Senhor tomou de salvar a minha vida para sempre, a decisão que o Senhor tomou pode me influenciar agora. Exerce o governo. Eu convido você a ficar de pé agora. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pensa nos teus pais. Você pode fazer isso? Pensa no teu pai e na tua mãe agora. Pensa neles aí. Eu senti de te guiar numa oração nesse sentido. Começa a agradecer pela vida deles. Começa a agradecer pelo teu pai que sai cedo para trabalhar, para te dar o que você precisa. Começa a agradecer pela mãe que cuidou de você quando você era bebê, que fez de tudo para que você tivesse saúde, e você chegou nessa idade, e agora você está aqui. Comece a olhar para ele com honra. Comece a orar por eles com honra, agradecendo: Jesus, obrigada, porque através dele o Senhor me trouxe a essa terra, e agora eu estou aqui. E Jesus, eu estou chegando na idade que eu posso decidir e escolher as coisas. Jesus, eu estou chegando num ponto que agora eu sou responsável pelas minhas decisões. Jesus, eu quero pedir, eu não quero ser guiado pelos meus traumas. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu não quero ser guiado pelos meus medos. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Jesus, eu não quero ser guiado por maldição que vem de pai para filho. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu declaro agora sobre esses meninos e meninas que acabaram de orar pelos seus pais, que agradeceram pela vida deles. Comece a agradecer também por quem te criou. Se foi a tua avó, se foi o teu avô, se foi alguém que nem é biologicamente teu pai ou tua mãe, começa a agradecer por essa pessoa. Ele fez o melhor que ele pôde. Comece a agradecer por ele. E comece a falar: Jesus, obrigada pela vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora olha só.
Coloca a mão na tua cabeça. Eu peço as duas mãos na tua cabeça. Você vai começar a orar pela tua mente. Você vai declarar bênção sobre a tua própria vida. Começa a falar: eu sou inteligente, eu sou esforçado, eu sou bonito, eu sou a imagem e semelhança do Deus que eu adoro e sirvo. Começa a falar: eu não sou um acidente, eu fui planejado e sonhado por Deus. Em nome de Jesus, não importa o que disseram, eu fui sonhado por Deus. Ele me trouxe à terra, Ele sonhou todos os dias da minha vida, planejou todos eles antes de qualquer um deles existir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo toda mentira, eu repreendo todo o engano, eu repreendo toda falsa doutrina, eu repreendo todo engano na tua mente agora. Tudo que está trazendo angústia, tudo que está trazendo desânimo e tristeza, o sentimento que é provocado pelo pensamento que você tem, já é um sinal de que não é Deus que está falando com você. Porque quando é uma verdade de Deus sendo dita no teu coração, ela gera paz, ela gera alegria, ela gera contrição, ela gera arrependimento, ela gera mudança, ela gera crescimento. Se não está gerando nada disso, você começa a repreender. Em nome de Jesus, vai falando assim, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que os seus pais não têm ensino superior, que os seus avós não tiveram ensino superior, e no teu coração vem um curso. Eu declaro em nome de Jesus que eu verei muitos de vocês passando no vestibular em universidades federais, em nome de Jesus. Eu declaro que a tua família ela vai se alegrar com a tua vida. Eu declaro que em nome de Jesus, se o teu nome ele foi muito difamado dentro da tua parentela, no meio da tua parentela, em nome de Jesus o teu nome será honrado no meio da tua parentela. O teu nome será honrado no meio dos teus tios, no meio dos teus primos. O teu nome será honrado na casa dos teus avós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você será excelente no seu trabalho. Você será elogiado onde você entrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já te entreguei o meu coração, todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue e vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Eu sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que perdi. Quero viver nessa terra como se fosse últimos dias. Viver pra ti. Quero deixar minhas pegadas em outras nações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti.
Já te entreguei o meu coração, todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue e vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Eu sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que perdi. Quero viver nessa terra como se fosse últimos dias. Viver pra ti. Quero deixar minhas pegadas em outras ações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. Minha vida queimará pra ti, Deus. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. Minha vida queimará pra ti. Apenas uma vida, apenas uma vida pra te amar. Pra me entregar de corpo e alma e espírito. Eu não volto mais atrás, não volto não, pois eu sei. Os dias não voltam mais, as horas não voltam mais, os minutos não voltam mais atrás. Os dias não voltam mais, as horas não voltam mais, os minutos não voltam mais atrás. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Você pode orar isso nesse momento. Faça disso uma oração nesse momento. Apenas uma vida para queimar, apenas uma vida para gastar aqui nesse lugar. Apenas uma vida para entregar ao Senhor. Apenas uma vida para se entregar por inteiro. Apenas uma vida para vencer o pecado. Apenas uma vida para provar que escolhemos viver para o Senhor do que viver para esse mundo. Apenas uma vida. Apenas uma vida, Senhor. Nós só temos uma vida para te amar, Senhor. Para provar que nós te amamos, Senhor. Para abrir mão do pecado, Senhor. Antes de um corpo glorificado, ó Pai. Apenas uma vida, Senhor. É apenas uma vida que nós temos, Senhor. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida eu queimarei em teu altar.
Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida, apenas uma vida. Eu queimarei pra ti. Já que você pode cantar isso, só tem uma vida. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Glória a Jesus. Só tenho Uma vida pra queimar. Sim, Jesus. Só tenho uma vida pra queimar. Sim, Jesus. Minha vida queimará pra ti. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Você que escutou que o teu coração ele foi constrangido, ele foi compelido. Você que talvez nunca conheceu o nome de Jesus e a presença gloriosa, você nem conheceu tanto que você era amado por alguém que é ancião de dias, tão amado antes de você nascer, antes dos seus pais nascerem. Ele sonhou com a sua vida, ele sonhou com você, ele escolheu, ele planejou você, ele planejou você, e ele tem um plano glorioso para a tua vida, um plano diferente do que qualquer coisa que você já viu, que você nem consegue sonhar e nem alcançar. Você que deseja queimar a sua vida para Jesus, que vai escolher agora que as suas decisões, elas vão governar a tua vida, e as suas decisões serão baseadas naquilo que Ele te disser. As suas decisões serão baseadas na escolha que Jesus ele já fez, e não na escolha que pessoas antes de você fizeram. E você deseja aceitá-lo na sua vida como seu Senhor e Salvador. Deseja falar: ei, eu quero que você tome as rédeas, eu quero que você me guie, eu quero que você me governe, eu quero viver para ti. Você pode vir aqui à frente. Você pode chamar alguém que está do teu lado se você não conseguir. Você pode levantar a sua mão aonde você estiver e a gente vai até você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só tenho uma vida pra queimar. Em nome de Jesus. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Uma decisão que muda toda a tua eternidade. Não só alguns meses e anos. Muda toda a tua eternidade. Em nome de Jesus. Pra queimar. Glória a Jesus. Minha vida queimará pra ti. Se você não conseguir vir, ao final desse culto você pode chamar um líder. E você pode chamar algum de nós. A gente está aqui à disposição para abençoar a tua vida e para te servir. Glória a Deus. Estenda a tua mão para o céu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bem alto. Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos salvou. Obrigada porque a gente nem consegue enxergar o Senhor aqui com os nossos olhos, mas o Senhor está enchendo todo esse lugar. E o Senhor está operando grandiosamente no nosso coração e na nossa mente agora. Jesus, obrigada por esse culto. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor está operando nesse exato momento. Toma o nosso coração, alegra os nossos dias.
Seja o Senhor a nossa alegria. Seja o Senhor o nosso refrigério. Seja o Senhor tudo que nós mais precisamos. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nos guia em toda a verdade, em todas as decisões, em todas as escolhas que afetam os próximos anos. Nos coloque em lugares que o Senhor deseja. Nos aproxima de pessoas que serão instrumentos do Senhor para nos aproximarem do nosso destino profético. Jesus, nos aproxima dos seus amigos. Nos aproxima de pessoas que vão nos deixar constrangidos pela revelação que elas têm do Senhor. Se apresenta para nós através de amigos. Se apresenta para nós através de pessoas. Em nome de Jesus, tira quem precisar sair da nossa vida. Nos tira de ciclos que não te glorificam. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus Ele te dê uma semana abençoada. Que Deus Ele te dê um domingo extraordinário. Que a tua vida ela seja próspera, alegre, bem-sucedida. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que Deus Ele escreveu no livro dele ao teu respeito se cumpra na tua vida integralmente, totalmente. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Pessoal, bora pra cá pra frente.